Olá, eu me chamo Vitória, sou trabalhadora do Centro Espírita e mais uma vez, estamos aqui para o Momento Sema na Rede. E hoje, nós convidamos a trabalhadora Lucimara Silva para falar sobre diálogo em família. A palestra vai ser muito boa porque eu gravei, então vai ser sensacional. Ela estudou bastante, ficou enchendo bastante meu saco, então vai ser muito bom. Então, aguardo vocês. Então, antes da gente começar, tem um recadinho. Nós estamos fazendo a campanha de arrecadação de Natal para as nossas cestas básicas. Qualquer ajuda, gente, será válida. Então, entre em contato pelo WhatsApp do centro, pelo e-mail, qualquer meio de comunicação que a gente responde, tá bom? Senhor, muito obrigada por estarmos aqui reunidos. Que o Senhor possa estar com a gente nesse momento, que possamos estar tranquilos e atentos para cada mensagem que será dita aqui, que possamos ter uma reflexão sobre os assuntos. Muito obrigada e que assim seja. Olá, meu nome é Lucimara, sou do Centro Espírita Maria Madalena e queria agradecer a oportunidade, de hoje estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão intrigante, tão legal, como o diálogo. E para começar, eu queria falar sobre comunicação, Então vamos lá. A capacidade de se comunicar é uma das mais importantes características e habilidades que é adotado o ser humano. Utilizando-nos de meios diversos, trocamos mensagens que revelam os nossos sentimentos, emoções, crenças, valores, princípios, e isso pode contribuir para a criação de vínculos ou para o afastamento das pessoas. Então, gente, por mais que a gente ache bonitinho a reação de alguns animais com relação entre eles, isso não é comunicação. Por quê? Porque a comunicação exige o princípio inteligente, que só os homens, os seres humanos têm. Então, portanto, essa capacidade de troca, em relação somente aos seres humanos, tá certo? E nós estamos falando de uma comunicação no âmbito geral. Eu posso usar de diversos instrumentos, diversos meios para falar, para comunicar, para levar minha mensagem. Eu posso usar de poesia, eu posso usar de música, de artes, pintando um quadro, dança. Tudo isso é uma forma de eu me comunicar com as outras pessoas e demonstrar o que eu estou sentindo. Mas o diálogo é somente mais uma forma, de comunicação. Mas porque o diálogo, ele é tão importante e ele traz tantas discussões. Hoje, a gente juntos vai conversar sobre isso, tá certo? Então, vamos lá. Eu queria falar aqui, deixar uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Vinha de Luz. A palavra, em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Então, nós somos os únicos da espécie, os seres humanos são o único da espécie que consegue se comunicar verbalmente através da palavra, Essa, com certeza, é uma conquista. Só que nós temos que ter muita responsabilidade com o poder da palavra, porque quando nós falamos, quando nós conversamos, quando nós emitimos uma opinião, a forma como nós falamos isso demonstra o nosso grau de evolução. Não estou dizendo de palavras bonitas, palavras rebuscadas, mas não. O cuidado como nós emitimos essa palavra, a forma, o carinho, a entonação, tudo isso demonstra, o nosso grau de evolução. Por isso que nós temos que ter muito cuidado e carinho com as palavras, tá certo? Então vamos entrar diretamente no nosso assunto, o diálogo. Por que essa forma específica de comunicação, que é o diálogo,
ele é tão importante e por que que ele causa tanta dificuldade, né? Por que será que ele causa tanta dificuldade? Eu tenho aqui uma definição, né, do que seria diálogo. O diálogo exige primeiramente a escuta, a disponibilidade de aprender com o outro, que pensa diferente, exige proximidade, disposição para aproximar-se do outro, para escutar, compreender, respeitar, não somente para falar. Não há espaço para o diálogo quando alguém se aproxima do outro apenas para convencê-lo de que essa pessoa está errada. Por isso, ao invés do orgulho ensimesmado, é necessário admitir as próprias limitações no conhecimento da verdade para estabelecer o diálogo. Vamos traduzir tudo isso daqui, né? Como eu disse, há várias formas de eu comunicar aquilo que eu estou sentindo. Então, eu posso me comunicar através da dança, eu posso me comunicar através de um quadro, de uma música, né? Tudo isso é uma forma de comunicação e tudo isso é uma forma de eu chegar até o outro. Mas o diálogo, ele é muito diferente. Por quê? Porque no diálogo nós temos a oportunidade de utilizarmos, né, tudo o que nós aprendemos do Evangelho. No diálogo, nós temos que trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Por quê? Porque o diálogo é uma forma que eu chego até o outro e permito que esse outro chegue até mim. Mas para que eu faça isso, eu tenho que descer, né, do meu pedestal para achar que eu sou a única pessoa que tem o conhecimento, sou a única pessoa que entendo, sou a única pessoa que tenho algo de novo para trazer, sou a única pessoa que tenho algo de novo para ensinar, não é certo? E o egoísmo, né, de entender que tudo é importante para mim, né? Que tudo existe por causa que eu existo. O diálogo é exatamente o contrário. O diálogo exige, né, que eu me abra, né? Que eu me abra para o outro, que eu ouça o que o outro tem a me dizer, né? Que eu aprenda com o outro e que eu também esteja disposta, né, a ensinar, a fazer uma troca. E que que essa troca exista e que tanto o outro aprenda quanto eu aprenda, eu preciso, né, não trabalhar o meu orgulho e trabalhar o meu egoísmo. Caso isso não aconteça, pode ser qualquer coisa, menos o diálogo. Então vamos falar hoje, né? Hoje eu estou aqui falando com vocês sobre esse assunto. Mas essa nossa conversa, né, foi trabalhada exatamente para que ela não seja um diálogo. Por quê? Porque eu não teria como, né, ouvir vocês, eu não teria como fazer uma troca com vocês, porque essa nossa palestra, esse nosso estudo aqui, é um estudo que não é ao vivo, não é online, não é uma live, como as pessoas dizem, né? Esse nosso estudo aqui é gravado. Então, eu preciso, né, para atingir o meu objetivo, que vocês entendam e que vocês ouçam a minha mensagem. Mas, em contrapartida, eu não vou ouvir nem ter um feedback daquilo que eu estou falando com vocês. Por isso, o que a gente está fazendo agora é uma forma de comunicação, mas não é um diálogo, tá certo? Então vamos lá, vamos falar sobre família agora, o diálogo na família. Olha que legal! E quem me conhece sabe, eu adoro, quando eu falo de família, colocar a família da margarina. Porque eu acho que essa foto da família da margarina demonstra muito bem o que a gente acha, né, na nossa cabeça, o que a gente aprendeu, o que é família. Todo mundo acorda de manhã para tomar um café, bem-humorado, feliz, as pessoas estão sorrindo, demonstrando amor, demonstrando carinho, né? E aí eu fico pensando, essa foto que demonstra o nosso ideal de família, será que ela combina com essa passagem do Evangelho? Lá no livro dos Espíritos, no capítulo 6, né, no capítulo 6, que fala da lei de sociedade, fala do laços de família. E Kardec pergunta aos Espíritos, lá na questão 774, há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais
que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Devemos pensar nisso? O que Kardec quis perguntar para os espíritos? Ora, entre os animais, quando eles se reproduzem, né, passado aquele tempinho onde o instinto, né, mostra que aquele ser, que aquela criatura precisa da mãe, precisa de cuidados. Passando aquele período, o que acontece, né? Os bichinhos são deixados ali para eles crescerem, para eles seguirem lá seu rumo. E nós somos animais, não é isso? Nós somos classificados como animais. Esse negócio da gente cuidar do filho até não sei quando, será que isso não é uma convenção, né, da sociedade? Que, na verdade, nós deveríamos agir como os animais, instintivamente, cuidar ali daquele ser enquanto ele precisa da gente, mas a partir do momento que ele conquista a sua autonomia, ele deveria ser livre, ele deveria seguir, né? E nós seguimos a nossa vida. Foi essa pergunta que Kardec fez aos espíritos. E o que os espíritos responderam? O homem tem outro destino que não dos animais. Por quê? Pois querer sempre identificá-los, por que a gente tem essa necessidade de nos identificarmos com os animais? Para ele, para nós, né, os homens, há outra coisa além das necessidades físicas, a necessidade de progresso. Os liames sociais são necessários, né? As ligações sociais são necessárias ao progresso e aos laços de família. Resumem os liames sociais, eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. E eu pedi licença, né, para grifar isso, aprendessem a amar como irmãos, mas como assim? Não é igual a revista, a foto lá da revista, né? A gente já não nasce se amando, a gente já não nasce amando nossos pais, as nossas mães, né? A nossa mãe, nosso pai já não nos amam? Não entendi isso não. Como será que é isso, né? E aí a gente vem, como espíritas, lembrar, né, que há uma romantização muito grande da família. E, na verdade, a família, ela é a nossa primeira escola. A família é mais uma oportunidade da gente realmente aprender a se amar. É o encontro de espíritos que são afins, mas é o encontro de espíritos também, né, que tem as suas dificuldades, os seus débitos, e é uma oportunidade ímpar, né, daquele inimigo de outrora, daquela pessoa ao qual nós prejudicamos, daquela pessoa que nós temos grande dificuldade há muitos tempos, né, há muitas vidas, porque nós temos muitas vidas, né, muitas reencarnações. É uma oportunidade de nós, né, estarmos mais juntinhos, estarmos mais próximos uns dos outros, né? E é a oportunidade de nós aprendermos sim, né, a nos perdoar e aprendermos sim a reconstruir a nossa história, a reescrever a nossa história, e é uma oportunidade de nós aprendermos sim a nos amar, tá certo? Então, como é que fica tudo isso diante da família, a gente sabendo que a família é essa escola, né? E seria muito legal que nós seguíssemos, né, uma trilha linear, e nós sabemos que não é isso. Nós temos as nossas dificuldades. Então, a vivência em família prova muito isso, né? Os nossos altos e baixos, as nossas conquistas, as nossas derrotas, as nossas dificuldades, né? E como é que fica tudo isso que nós conversamos diante do diálogo? Então, vamos lá. O diálogo deve ser uma prática constante em família. A rigor, deve começar mesmo antes da reencarnação dos filhos. Quando os espíritos que virão na condição de filhos se aproximam dos futuros pais, deve continuar durante a infância, quando os pais, esforçando-se para descer ao nível das crianças, falam sua linguagem e se fazem compreendidos. Então vamos lá, né? Nós sabemos que mesmo antes, né,
da concepção, mesmo antes de nós, mulheres, né, ficarmos grávidas, daquele casal, né, descobrir essa gravidez, esse espírito já está ligado àquele núcleo familiar. Esse espírito já está ligado, né, àquelas pessoas. E, infelizmente, nós sabemos que nem sempre essa nossa descoberta dessa gravidez, né, é um momento legal, é um momento feliz, né? Romantizando, igual lá na família da margarina, oba, que legal, nossa! Mas, às vezes, né, por N motivos, por inúmeros motivos, que aqui a nossa conversa não é de julgamento, né? A nossa conversa é constatar alguns fatos, né? Não era o momento correto, pelo menos a pessoa achava que não era aquele momento correto, há dificuldades financeiras, há uma série, né, de fatores que às vezes não era aquele momento que a pessoa queria engravidar. Então, o sentimento que já gera naquela pessoa, naquela mulher, que pode gerar naquele casal, naquele pai, em todo aquele núcleo familiar, já não é de amor, né? Às vezes é de repreensão, de revolta. Coisas muito duras são ditas, coisas muito duras são pensadas, né? Coisas muito duras são sentidas. E todos esses sentimentos, todas essas coisas que são ditas, esse espírito reencarnante, ele ouve, ele sente. Então, a troca já começa aí. Nós sabemos, né, que a comunicação é uma troca. Então, nesse momento, a gente já começa a nossa dificuldade de diálogo, né? Por quê? Porque esse ser, ele está ouvindo tudo aquilo e ele está aguardando. Então, é importante que já no momento da concepção, né, haja um diálogo, haja uma troca com essa criança. Por quê? Porque, na verdade, né, a gente pode até abrir o nosso coração conversando com essa criança, demonstrando o nosso medo, demonstrando a nossa insegurança. Mas a gente pode demonstrar também a nossa fé, a nossa esperança, a nossa capacidade de amar, né, a nossa vontade de acertar. E essa criança, esse ser, ele vai devolver o que pra gente, já que é uma troca, um diálogo? Ele vai devolver também, ele vai devolver confiança, ele vai devolver amor, né? Vai haver essa troca de sentimentos. E esse diálogo, ele tem que continuar, né? Tanto na fase da infância, na fase da adolescência. Mas por que será que é tão difícil isso quando a gente fala em família? A gente já falou sobre esse processo de quando a gente descobre, né, de uma gravidez inesperada ou até mesmo indesejada, mas a gente fala também da criança, né, que a gente tem que descer não só, né, fisicamente, como os psicólogos, a psicologia nos diz, né, abaixa, né, na altura da criança para conversar com ela, olhar nos olhos dela. Mas o que nós, quando nós conversamos com a criança, o que a gente fala? A gente acha que só nós temos a ensinar uma criança. Só nós, né? O que ela fala não é de nenhuma importância, né? Eu não tenho nada para aprender com ela. Muito pelo contrário, né? Ela é que tem que aprender comigo. Ela tem que aprender como são as regras da minha família, como são as regras da sociedade. Ela tem que aprender a ter limites. Ela tem que aprender um monte de coisa. Ao passo que esse ser, essa criatura que está lá, né, na qualidade de criança, às vezes é um presente, né? É alguém que veio me ensinar a amar. E ela tem muita coisa a me dizer. E já aí começa o exercício do diálogo, né? Qual o exercício do diálogo? O exercício do diálogo é eu me despir, né, do meu orgulho e falar, eu tenho alguma coisa para aprender com essa criatura que é tão pequenininha, né? Mas eu tenho que me despir também das minhas dúvidas, dos meus medos, dos meus sentimentos de culpa. E isso é muito difícil. Isso torna o diálogo muito complicado. Por quê? Porque a gente já chega nessa pessoa, a gente já chega nesse ser
com essa barreira dos nossos medos, das nossas dificuldades, né? E isso impede que a troca aconteça dessa forma como ela deveria acontecer. E isso fica muito mais visível, isso fica muito mais palpável, como a gente poderia dizer assim, na fase da adolescência. Por quê? Na fase da adolescência, aquele filho que a gente idealizou, né? Aquelas coisas todas que a gente sonhou, porque a gente acha que o filho, né? Ele é um ser que ele veio aqui para cumprir os meus sonhos, para cumprir as minhas metas, para realizar tudo aquilo que eu gostaria. E na verdade ele não é isso, né? Ele é um espírito com a caminhada, com as suas dificuldades, né? Com as suas qualidades, e lembrando também, né, que não é nesse momento agora que nós estamos nos conhecendo, né? Nós já tínhamos, né, na maioria das vezes, uma história antiga, antes dessas reencarnações. Nós já éramos, né, velhos conhecidos. E esse momento é um momento para que nós possamos, né, aparar nossas arestas. E aí, como é que a gente chega? Nesse momento da adolescência, para esse filho, né, começa realmente a tomar conta de si mesmo, começa a se tornar um indivíduo mesmo, ele começa a descobrir, né, que os pais não são super-heróis, que os pais têm as suas dificuldades, que os pais têm as suas limitações, alguns sentimentos, né, que estavam guardados dentro do coração dele começam a eclodir, mesmo que ele não saiba de onde esse sentimento vem, mas esse sentimento existe lá dentro dele. E os pais olham para esse filho e se culpam, né? Se culpam e se frustram. Por que ele não está se tornando aquilo que eu gostaria que ele se tornasse, né? E, na verdade, quando a gente fala isso do filho, a gente não está botando a culpa nele, não. A gente está botando a culpa na gente mesmo, né? Onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? E nós, mães, eu converso com muitas amigas, mães no colégio, a gente sempre pergunta, onde é que eu errei, né? O que eu fiz de errado? Então, essa conversa, esse diálogo que vinha e deveria existir, ele já vem com todos esses sentimentos, né? O sentimento de culpa, o sentimento de frustração, todos os sentimentos. E a gente, que não é mais visto como super-herói, a gente começa a ficar chateado com isso. E a gente começa a transformar tudo isso em algo que não tem nada a ver com ingratidão, porque a gente acha que ele deveria corresponder a essas expectativas que nós mesmos criamos, né? E pra gente é muito difícil. Por quê? Porque exige-se do pai, da mãe, do cuidador, né? Daquela pessoa que está ali à frente dessa relação, exige que nós sejamos perfeitos, nós não podemos errar, nós temos que trabalhar, nós temos que cumprir toda uma série de coisas que ninguém sabe aonde que isso foi imposto, né? Porque, na verdade, o que deveria ser? Nós deveríamos estar juntos, né? Construindo essa relação, construindo esse momento. Mas é muito difícil. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente volta lá, né? Nas duas bases do diálogo. É extirpar, eliminar o egoísmo, que só eu tô certo, só eu sofro, só eu me magoo, né? Só eu tenho dificuldades, e do orgulho, né? Qual orgulho? Só eu sei, só eu tô certo, eu sou o pai, eu sou a mãe, então eu sou melhor, eu sei mais. Então, nessa relação de família, fica muito claro, né? Ficam bem claras as nossas dificuldades em relação ao diálogo. Então, olha só, a importância da palavra. Impregnam magneticamente os ambientes em que são pronunciadas, transmitem a quem são beneficamente dirigidas vigorosos estímulos curativos ou calmantes, ou agem devastadoramente como petardos, né, como flechas, como socos mesmo, pancadas, né, fulminantes, contra aqueles a quem são agressivamente arremessados. O Emmanuel fala lá no livro Consolador. O que significa isso?
Muitas vezes em discussões acaloradas, muitas vezes em momentos difíceis, né, nós dissemos coisas muito duras aos nossos filhos. Os nossos filhos dizem coisas muito duras para a gente. Na relação marido e mulher, né, também são ditas coisas muito duras, coisas muito difíceis. E essas coisas, né, são transformadas em sentimentos e esses sentimentos ficam guardados dentro da gente, né? Você não pode, você não consegue, você é burro, você é igualzinho seu pai, ignorante, não é isso, né? Você nunca vai conseguir. Mãe, você nunca vai me entender, você não sabe, você não consegue entender o que está acontecendo comigo. Olha, você é muito velha para entender o que essa geração quer dizer. Todas essas palavras, todos esses sentimentos, eles ficam guardados dentro da gente. E esses sentimentos nos impedem de evoluir, nos impedem de crescer. E eles aparecem, às vezes, de forma inconsciente em momentos muito sérios da nossa vida. No momento de fazer uma prova, no momento de fazer uma entrevista de emprego, no momento de uma briga ou de uma desavença com um amigo, de uma relação, né, sentimental entre namorado e namorada. Por quê? Porque todas essas coisas negativas que foram ditas pelas pessoas que nós amamos, né, e pelas pessoas pelas quais nós nos sentimos amados, porque todas essas coisas, né, não impedem que no fundo nós sabemos que somos amados pelos nossos pais e os pais sabem que são amados pelos seus filhos, né? Mas essas pequenas coisas, elas ficam guardadas dentro da gente. E embora a gente não perceba e não seja, né, do nosso querer, em momentos elas aparecem e ficam muito claras, né? Ao passo que Emmanuel também fala, né? As palavras, né, construtivas, as coisas boas também aparecem, né? Olha, você consegue, você sempre foi bom nisso, né? Nossa, você sempre conseguiu resolver. Você assim, no começo você quer, mas depois, né, você dá conta e a gente conta as histórias para eles e eles contam pra gente. E esses mesmos sentimentos, eles aparecem em momentos que a gente precisa, né? Aí eu tô passando por grande dificuldade, mas está guardado lá dentro de mim que a minha mãe sempre disse que eu consigo fazer as coisas, né? Que a minha mãe disse que quando eu era criança, bem pequenininha, eu era desse jeito. Eu caía, mas eu levantava, eu caía, mas eu levantava. Ela sempre fala do meu jeito de ficar sorrindo. Eu sempre lembro dessas coisas. Então, é muito importante, né, que nos momentos, né, muito difíceis, e é um exercício, não é fácil, eu estou aqui, né, a palestra é primeiro para mim, agradeço mais uma vez a oportunidade, né, que a casa está me dando para falar sobre esse assunto, porque é primeiro para mim, não tenham dúvidas, né? Por isso é muito importante que nesses momentos, né, a gente saiba da importância das palavras e da importância do diálogo, né? De olhar para a pessoa e falar o que você está sentindo, né? O que não naquela coisa de impor, naquela coisa, né, de sarcástica, né? De falar, eu vou pegar você na curva. Não, de abrir o nosso coração e falar, o que você está querendo dizer com isso? Né? Por que você está sentindo isso? E nós também, né? Abrirmos nosso coração e falar, quando você diz isso para mim, eu me sinto dessa forma. Quando você age dessa forma, isso me magoa. Me magoa por quê? Então, é abrir o coração mesmo, né? Mas para isso, tem aqueles dois, né, vícios tão difíceis, né? O orgulho, o egoísmo. Mas é um exercício e a gente vai tentando, tá certo? Então, olha só. E qual é a importância da família? Nós falamos, né,
do nosso, que a gente veio aqui para amar, a gente veio aqui para aprender a amar. A família é a primeira escola. Mas o que isso muda no nosso mundo, na nossa sociedade? Será que quando há um diálogo nessa família, isso tem alguma importância, isso tem algum reflexo fora da minha família? Vamos lá ver? Em família se dá o início da educação do indivíduo e da sua preparação para viver em sociedade. Na família, aprendemos padrões de comportamento e normas de conduta e recebemos os valores essenciais para a nossa vivência e nossa convivência, como respeito, humildade, honestidade, solidariedade, honra, dignidade, compromisso com a verdade, ética e amor ao próximo. Muita coisa, né, gente? No que diz respeito à convivência com diferenças, ela permite a livre expressão das diferentes opiniões, promove a harmonia entre os envolvidos, favorece a mútua compreensão e a realização dos ajustes necessários para a solução de conflitos. E isso é um grupo de psicólogos, tá? Do projeto Terapia em Letras. Vamos traduzir o que é isso, né? Será que na minha família eu tenho a oportunidade de expressar aquilo que eu sinto? Será que quando é tomada uma decisão na minha família, né? As pessoas perguntam para mim o que eu acho, as pessoas dizem, olha, nós vamos mudar de casa. Será que eu sou comunicado? Falo, olha, mesmo que você é pequenininho, olha, nós vamos mudar de casa, não vai ser legal no começo, mas você vai ter a oportunidade de ter novos amigos, você vai mudar de escola, a casa vai ser diferente, ou quando eu chego, eu já mudei. Será que eu sou ouvida? Ou será que a única forma de ser ouvida na minha família é eu gritando, é eu ficando doente, é eu quebrando as coisas, é eu falando palavrão? A única forma que os meus pais ou as pessoas que cuidam de mim, que gostam de mim, a única forma que eles me dão atenção para eu expressar aquilo que eu sinto é quando eu faço algo errado. Porque quando eu faço algo certo, ninguém olha para aquilo que eu estou fazendo. Né? Será isso que eu estou aprendendo? Será que quando eu exprimo uma opinião, será que quando eu falo alguma coisa as pessoas ouvem? Porque se eu sou uma pessoa que eu não sou ouvida na minha própria família, a minha própria família não me dá importância, como é que eu vou agir lá fora? Se na minha própria família eu aprendo, né, que eu sou melhor, que as outras pessoas que não têm o que eu tenho não merecem, todos esses valores, tudo isso, eu aprendo na minha família. Através do quê? Através do diálogo, né? Quando acontecem as coisas, nós conversamos. Porque às vezes acontecem coisas que a gente acha que só os adultos, né, são tocados, só os adultos são modificados, né, atingidos. Mas, na verdade, as crianças também são atingidas. E elas precisam expressar o que elas estão passando naquele momento, para que a gente possa reconstruir a nossa história, refazer o nosso rumo enquanto família. Mas se essa criança, esse adolescente, ele nunca foi ouvido, ele não pode expressar, como é que a gente acha que ele vai agir em sociedade? Quando ele for um chefe, quando ele for... tiver um momento onde ele tiver que tomar uma decisão, como é que será que ele vai poder falar sobre isso, se ele nunca teve oportunidade, tá certo? Então, quando há um diálogo em família, onde nós aprendemos a respeitar e sermos respeitados, a exprimir aquilo, né, a expressar aquilo que a gente sente, e a entender, né, ter um feedback daquilo que eu sinto, as pessoas ouvem, concordam comigo ou não concordam, porque não tem nada de errado também, né? Quando eu falo alguma coisa e as pessoas não concordarem, a gente tem que aprender isso. Quando eu dou uma opinião e todo mundo vai para o outro lado, não tem problema. O que a gente precisa é saber o seguinte: eu dei a minha opinião. Todo mundo ouviu a minha opinião e acharam que a outra opinião era melhor. Não tem problema. A gente aprende isso onde? Em família. Por isso que nós vemos, né, algumas pessoas com tantos desajustes. Isso veio lá, né,
da família, dos valores que ela adquiriu lá, né? Dos valores que foram adquiridos. Então, sim, tudo o que acontece numa família, né, transforma, me faz ser o que eu sou. E o que eu sou repercute na sociedade onde eu vivo. Então, quando uma família está doente, toda a sociedade fica doente. Então, olha lá, né? O que Emmanuel nos diz lá no livro Espíritos Diversos. Não deixeis o diálogo amigo tão somente para os dias de aflição. Mantenha o hábito de conversar frequentemente com seres amados, praticando a caridade da cortesia e da tolerância. Então, assim, aqui, né, a gente vê essa mãe, né, com esses 2 filhos, né? Como a gente disse, né, como Emmanuel disse, esse hábito do diálogo, ele deve vir já no momento que a mulher está grávida, né? Já nesse momento, a gente já tem que ir conversando, porque se a gente deixar para conversar só quando acontecem coisas ruins, ou só quando acontecem coisas excepcionais, dá a impressão de que só nesses momentos, que são momentos ímpares, são momentos máximos, né? Mas no dia a dia, né? No nosso conviver ali no dia a dia, acontecem coisas que a gente tem que conversar, que a gente tem que dar atenção, que a gente pode falar, que a gente pode rir junto, né? E um dos momentos que a gente pode fazer isso, de desenvolver o hábito, né, do diálogo, principalmente à luz do Evangelho, é no momento do culto do Evangelho no lar. Onde, quando as crianças são pequenininhas, a gente tem que ali adequar a linguagem delas, e aí elas vão crescendo, a gente vai mudando a forma de fazer o culto do Evangelho. Aí, na adolescência, quando eles são adultos, a gente está conversando ali o Evangelho de igual para igual. Isso é muito bom, isso é muito legal, porque a gente vai vendo, né, os nossos filhos crescendo, tanto em tamanho, né, quanto em fé, quanto pessoas, quanto seres humanos, né? E algumas arestas, algumas dificuldades, né, podem ser resolvidas nesse momento, sim, à luz do Evangelho, tá certo? Então, eu trouxe para vocês algumas reflexões. Eu também fiquei pensando muito, né, em muitas coisas que eu estudei para trazer aqui para vocês. E eu queria terminar, né, essa nossa conversa trazendo, né, a mensagem do Cristo, que é o nosso irmão, é o nosso exemplo, que ele diz o seguinte: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, que está lá em Mateus. Que a gente possa levar paz por onde é que nós fomos, né, através das nossas palavras, e que a gente possa lembrar que o diálogo só acontece quando eu estou disposto a aprender, quando eu abro meu coração para receber o outro do jeito que ele é, né? Com as suas dificuldades, com seus medos, com as suas qualidades. E eu acredito realmente que, independente de quem ele for, velho, novo, pobre, rico, independente da sua qualidade intelectual, né, eu realmente possa aprender, eu realmente possa ver no outro, tanto, né, e principalmente na minha família, né, naquele âmbito familiar, como fora dela, como meu irmão, filho de Deus, né, que o diálogo sempre seja uma oportunidade de aprendizado, tá bom? Muito obrigada. Gente, eu não falei que a palestra dela foi muito boa? Muitas reflexões, não disse? Já ficar a semana todinha pensando, né, com aquelas caraminholas na cabeça. Então vai ser muito bom. Então, mais uma vez, nós agradecemos a Lucimara pela disponibilidade. Então, vamos encerrar essa palestra, sim, mais esse momento. E vejo vocês semana que vem. Senhor, muito obrigada por mais esse momento. Que possamos pensar no diálogo como uma forma, uma ferramenta de evolução. Que lembrar, né, que o Senhor disse, né, da mansuetude, da pacificidade. Mais uma vez te agradecemos.
que o Senhor possa iluminar nossa semana, possa transcorrer da melhor forma possível. Que assim seja. Gente, até semana que vem. Beijo. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.